Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Localize, por favor, o verso de número 1 em diante. Iremos fazer a leitura da palavra de Deus. Tiago 4, verso de número 1 em diante. Assim diz o texto das Sagradas Escrituras: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que invoques as Escrituras, o Espírito que em nós habita, isso que a gente acabou de louvar, o Espírito em que nós habita, ele tem ciúmes. Antes ele dá maior graça. Portanto diz: resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai-vos a mão, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Você pode dizer amém? Por favor, se assenta, glorificando o nome precioso, bendito de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos estudando nessas quintas-feiras a temática até que sejamos mais parecidos com Jesus. Estamos estudando a humildade de Cristo, abordada no livro de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 em diante. E essa temática aqui de Tiago, ela surgiu abordando a humildade de Cristo. E uma das características que nós abordamos aqui sobre essas quintas-feiras foi que Tiago nos apresenta 3 inimigos de Deus, a saber, o mundo, a carne e o diabo. Vamos todo mundo dizer isso junto? Diga assim: o mundo, a carne e o diabo. No versículo de número 4, Tiago vai dizer algo interessante. Ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser, por favor, diga assim: quem quiser. E nós trabalhamos essa ideia, que essa expressão quiser, ela faz parte da volição, que é a vontade. A palavra no grego aqui é vontade vinculada ao afeto, vontade vinculada ao desejo, ok? E trabalhamos a ideia que as vontades e desejos precisam ser controlados, ok? Hoje nós estávamos ali em São Paulo, o pastor Cristiano nos foi ajudar a retirar do sofá que nós recebemos de doação. Diga de passagem, a senhora gostou do sofá? Te acolheu bem? Sofá bonito? Não deitou ainda, mas ganhamos um sofá com chess, aquele que é assim, bonito, do meu patrão. E debaixo do sofá eu achei um controle. Aí de repente a gente achou mais um controle. A gente achou 3 controles, estava debaixo do sofá, mano. Imagina, sem controle, quem consegue movimentar a televisão ou o aparelho da internet? E o que eu quero dizer aos irmãos, que nós precisamos ser controlados, nós precisamos de controle. E o que controla a nossa vida? Quem controla a nossa vida é uma pessoa, e ela se chama Espírito Santo, e ele usa as Sagradas Escrituras para isso. Você não tem o controle na sua casa? Todos têm aqui o controle da televisão, controle do aparelho lá que você utiliza, seja de ar-condicionado, seja de alguma coisa. Os controles, eles servem para direcionar as coisas, né? Então todas as vontades, elas precisam ser controladas.
E existem vontades que, quando não são controladas, elas são vontades descontroladas. Usamos aqui de exemplo 4 personagens: Sansão, o rei Salomão, que nós também utilizamos aqui, utilizamos Acabe e também Aminon. Eu gostaria aqui hoje de falar com os irmãos sobre a vontade que é controlada, a vontade que ela é dominada, a vontade que ela é sujeitada. Então eu tenho uma boa notícia para você: o controle foi achado em nome de Jesus. As coisas não estão perdidas como esse mundo está achando que está. Hoje nós tivemos esse ensinamento dos 3 controles que nós vimos ali debaixo do sofá. Não tinha como usar o aparelho, porque os controles foram perdidos. E a nossa vida é assim: quando ela está descontrolada, nós ficamos sem uso nenhum, não é verdade? Mas o Espírito Santo é Ele quem nos ajuda a mantermos o controle e que sejamos capazes de termos esse domínio próprio. Eu gostaria aqui de abrir a leitura com os irmãos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, o verso 16, o verso 17. A proposta é, irmãos, que ninguém consegue se controlar sozinho, ninguém é autossuficiente assim para dizer eu sou forte bastante para submeter a minha carne, os desejos, os impulsos, até mesmo as tentações que tentam te combater. Se você tentar combater a tentação com a sua própria vontade da carne, você vai ceder uma hora. Então a proposta é que não venhamos a combater com a força do braço, mas que o Espírito Santo possa assim nos ajudar e nos auxiliar. E mediante ao texto da palavra de Deus, eu estou te dando ferramentas para que você receba esse domínio, esse controle e consiga combater essas vontades, ok? Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16 e versículo de número 17. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência. A concupiscência está ligada à vontade, irmão, está ligada a desejo, está ligada a prazeres. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: para que nós não venhamos cumprir o desejo, o prazer da carne, nós devemos andar em... Vou te dar mais uma chance, hein? Para que nós não venhamos cumprir o desejo da carne, a vontade da carne, a consciência da carne, nós devemos andar em... Devemos andar em espírito. Porque a carne, ela cobiça, essa cobiça é luta, ela se opõe contra o espírito, e o espírito se opõe contra a vontade da carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu gostaria de te levar em João 5, verso de número 30. Estamos tratando a ideia de que nossas vontades elas são controladas, mas elas são controladas por auxílio e ajuda do Espírito Santo. Por isso que eu digo, irmãos, que se faz necessário todo crente aprender da palavra de Deus, todo crente ter por leitura a palavra de Deus, porque a pergunta que fica é: como que nós vamos ter um controle? Como que nós vamos ter um domínio se nós não conhecemos as Escrituras? Se nós não sabemos aquilo que a vontade de Deus quer para a nossa vida? Porque o Espírito Santo, ele vai usar aquilo que ele já te revelou, aquilo que ele já te mostrou sobre as Sagradas Escrituras. Como que nós vamos ter autoridade do Espírito para poder vencer este mundo que a todo dia, irmão, todos os momentos, este mundo tenta contra a nossa vida, tenta contra o Espírito. Esse mundo todos os dias vem batendo a nossa porta, todos os dias são adversidades, são lutas, são guerras. Cada um tem a sua, cada um tem o seu jeito. Um tem guerras em uma área, outro tem guerra em outra área. E como que nós vamos vencer se nós não tivermos conhecimento sobre a palavra de Deus?
Interessante que eu estava conversando com o pastor Cristiano esses dias. Se você me perguntar, eu não sei, irmão, não sei. Por que não sei? Porque eu não acompanho nenhum nome do time que eu professava torcer, que é o Corinthians, eu não sei. Se você perguntar para mim, quem é que é o goleiro? Não sei. Quem que é o zagueiro? Não sei. Quem que é o volante? Não sei. Quem que é o atacante? Não sei. Só que tem gente aqui que se eu perguntar para você quem é o goleiro, você sabe. Se eu perguntar para você quem é o zagueiro, você sabe. Quem é o atacante? Eu sei, pastor. Mas se eu te perguntar assim, aonde está escrito isso aqui na palavra de Deus? Como fica? Está na Bíblia. E sabe o que é mais interessante? Você grita lá na frente da TV para dizer gol, e aqui na casa de Deus você fica de boca bem fechadinha, né? Ah, o Espírito Santo vai te pegar de novo, viu? Vai te pegar de novo. Porque não dá certo esse negócio, irmão. Para o mundo, as pessoas dão o seu melhor, sabe? Eu conheço muitas pessoas que dão o seu melhor no trabalho, irmão. Não chega atrasado um dia no trabalho. Eu conheço pessoa que vai trabalhar com dor de garganta, com dor de cabeça. Eu conheço pessoas que vão trabalhar com crises, cólicas renais. Vão trabalhar, irmão, eu já vi. Só que para vir para a igreja, deu uma pontadinha na cabeça. Ah, hoje não dá. Eu já vi gente deixar de vir para a igreja porque choveu, irmão. Só que tem guarda-chuva, é só abrir o bitelo assim, ó. Vem para a casa de Deus, cultuar, louvar o nome do Senhor Jesus. Como que nós vamos vencer as nossas lutas e adversidade se nós não estudarmos a palavra de Deus? E toda quinta-feira o Senhor está te dando ferramentas para que o inimigo não te vença. Você seja um crente forte, não seja um crente raquítico, que qualquer coisa te leve, qualquer vento te leve, qualquer situação te leve. Não podemos ser assim, irmãos. João 5, verso de número 30, a palavra de Deus diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Sabe quem está dizendo isso aqui? É o próprio Senhor Jesus. Se o próprio Senhor Jesus está dizendo que por Ele mesmo Ele não consegue fazer coisa alguma, imagine nós, irmãos. Imagine nós que somos pessoas falhas, pessoas errantes. O Filho de Deus está dizendo: eu de mim mesmo não consigo fazer coisa alguma por minhas próprias forças, por minhas próprias energias. Quanto mais nós, irmãos, nós precisamos depender do auxílio do Espírito, precisamos depender da ajuda do Espírito, precisamos do auxílio do Espírito Santo na nossa vida. Não tem problema se você perder o controle, o Espírito de Deus está aqui para te ajudar a recuperar essa noite. Só que para poder achar o controle, vai ter que vasculhar esse sofá, irmão. Vai ter que mover esses móveis aí. Vai ter que mover esses negócios de local. João 5,30, eu não posso fazer coisa alguma. Olha o que ele vai dizer: como ouço, o filho se move porque ele ouve a voz do Pai. E sabe o que Deus quer fazer? O Senhor, Ele quer com que você ouça a voz do Espírito Santo. Não há nada melhor do que você for conversar com o crente e ele vai dizer assim: não, pastor, sabe de uma coisa? Eu estou esperando em Deus. Não tem nada melhor, irmão, que você vai conversar com alguém. Alguém diz para você: não, eu estou orando, pastor, eu estou com fé, estou com confiança, porque o Senhor, Ele vai entrar nesse cenário, nessa situação. Estão ouvindo a voz. A problemática está quando a gente deixa de ouvir a voz do Pai. Aí o controle se perde, o domínio se perde. É por isso que nós precisamos fazer como Jesus fez. Ser mais parecido com Jesus é isso: é ouvir a voz do Pai. Assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Uma pergunta que eu faço para os irmãos: os irmãos acham que Jesus se cansou? A Bíblia diz que ele se cansou. A Bíblia diz que ele já esteve cansado. A Bíblia diz que ele já chorou. Sabe por quê? Porque ele estava em um corpo físico, um corpo humano. Agora, irmãos,
Será que Jesus, cansado, na sua natureza humana, ele não quis descansar um pouquinho mais? Eu vou te dar um exemplo. Quando o mar estava bravio e as ondas estavam entrando dentro do barco, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam desesperados. E sabe onde Jesus estava? Jesus estava dormindo. Jesus estava cansado naquele dia, irmãos. E sabe qual que era a vontade de Jesus? Dormir um pouco mais, descansar um pouquinho mais, repousar um pouquinho mais. Só que Jesus, ele mesmo disse que ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas ele veio fazer a vontade do Pai que o enviou. Quantas das vezes o Espírito Santo acorda a gente de madrugada e fala assim: bora orar? E sabe o que a gente faz? Vou nada, vou dormir mais um pouquinho, vou deitar mais um pouquinho. Sabe de uma coisa? Eu vou ficar mais um pouquinho. E quantas das vezes o Espírito Santo fala assim: que custa você orar mais 10 minutos? Que custa você ler mais 10 minutos? Só que a gente encerra aquele período ali e rompe com a vontade do Pai, e não faz mais a vontade do Pai, vai fazer a nossa própria vontade. Só que o Espírito Santo está dizendo, Jesus mesmo disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O meu Pai quer que eu faça isso. Eu estou declarando, irmãos, que a igreja precisa unir a sua vontade à vontade do Pai novamente. A vontade do Pai precisa falar mais alto sobre a sua vida. Sabe de uma coisa? Você não quer dar glória a Deus aqui, eu sei disso, porque às vezes a frieza te pega e você não consegue dar glória a Deus, mas o Espírito está pedindo para você. Luta com isso que está te prendendo aí dentro. Você vai deixar mesmo que isso aí te vença? Eu não vou ficar te motivando aqui não, irmão. Estou pregando a palavra, vou pregar a palavra. Lute com isso, lute com isso. Não queira fazer a sua vontade, mas eu sei que o Espírito está falando dentro de você. Faça a vontade daquele que te chamou. O texto diz: porque não busco a minha vontade. Irmão, chegou o tempo de nós pegarmos a nossa vontade e deixarmos ela de lado e começarmos a buscarmos mais a vontade de Deus. Todas as vezes que nós tivemos êxito na nossa vida, todas as vezes que coisas foram realizadas na nossa vida, que foram coisas de sucesso, coisa que nós pudemos vir aqui, irmãos, eu quero contar um testemunho, pastor, eu quero contar algo que Jesus fez, simplesmente foi porque a vontade de Deus alcançou a nossa vida. Simplesmente pelo fato que nós submetemos a nossa própria vontade à vontade de Deus, e aí nós viemos aqui na frente, contamos um testemunho e falamos daquilo que o Senhor fez. Quando nós deixamos e aprendemos a deixar a nossa vontade de lado e submetemos ela à vontade de Cristo, aí as coisas fluem e as coisas acontecem. Aí eu preciso te liberar essa palavra, irmãos. Ainda que as coisas não estejam do jeito que você quer, do jeito que você planejou, do jeito que você colocou no seu papel. Ai, pastor, o meu papel estava que até o final de ano eu terminaria assim, eu faria assim, e você está olhando e não vai terminar do jeito que você planejou. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus é muito simples, porque agora é fácil ser profeta de final de ano. É fácil chegar e dizer assim, até dezembro vai acontecer, e aí não acontece. O que a gente faz? É fácil ser profeta de final de ano. O difícil é ser profeta em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e todos os meses do ano. Aí que é a dificuldade. É quando a gente deixa com que as nossas vontades elas fiquem de lado, e isso não vai te frustrar, porque nós estamos com muita gente dentro da casa do Senhor frustrada porque não tem vontade sendo realizada. E sabe o que o Senhor está dizendo? Tem coisas, Mário, na minha vida e na tua vida que é livramento, irmão. Tem coisas na nossa vida que são pleno livramento. Existem coisas que poderiam ter acontecido, existem mortes que poderiam ter acontecido, existem problemas na saúde que poderiam ter acontecido, e a gente está brigando, precisa ser assim, e o Senhor lá no alto do céu, vendo o dia de amanhã, está dizendo, por
meu caso, você conhece o dia de amanhã. No dia de amanhã eu sei que tinha livramento. No dia de amanhã eu sei que ia acontecer isso, ou aquilo outro. E foi por isso que eu não permiti. Então, quando a gente passa a entender que é Deus no centro de todas as coisas, a nossa vontade fica em segundo plano e a vontade dele sobressai. O próprio Cristo vai dizer: eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Querem uma boa notícia? Quem quer uma boa notícia? Sabe qual que era a boa vontade do Pai para o Filho? Quem sabe qual que era a boa vontade do Pai para o Filho? Sabe qual que era a boa vontade do Pai para o Filho? Se chamava cruz do Calvário. Aleluia. E alguém que estivesse talvez olhando e dissesse assim: que isso? O Pai não quer isso para a sua vida, não. Só que é na cruz que vai ter o sacrifício. É na cruz que a humanidade vai ser redimida. É na cruz que Jesus vai vencer o mundo. Não é sobre o mundo que a gente está estudando. É na cruz que Jesus vai vencer o diabo. É na cruz que Jesus vai vencer o pecado. Sem cruz não tem como ter vitória. E a vontade do Pai para Jesus era: agora é o momento do sacrifício. Agora é o momento do sacrifício. Por isso que ele vai dizer: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, irmãos e irmãs, existem cruzes que são preparadas exatamente para mim e para você. E sabe qual que é a boa notícia? Jesus vai dizer assim: ó, quem quiser me seguir, tome para si a sua cruz. E siga-me. E siga-me. O Evangelho não é feito só de rosas. O Evangelho também é feito de espinhos. É bom ter as nossas vontades frustradas, às vezes, para que nós entendamos que existe um Deus no alto e sublime céu, no domínio, no controle de todo esse cenário e de todas as coisas. E aí a gente olha e fala: pois é, Senhor, é o Senhor quem controla tudo. A vontade de Deus é soberana. E Tiago vai dizer: quem quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Por que nós não devemos ser amigos do mundo? Porque a partir do momento que nós somos amigos do mundo, nós passamos a viver segundo o padrão que esse mundo oferece. Eu gostaria de te dar um texto, já foi mencionado ele aqui hoje, que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Abra sua Bíblia, vamos fazer a leitura desse texto. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1, olha o que o texto da palavra de Deus diz: eu não devo me fazer amigo do mundo, porque se eu me fizer amigo do mundo, eu vou passar a viver segundo o padrão que esse mundo oferece. Romanos 12, verso de número 1 diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, diga assim, apresenteis. Diga isso com mais convicção, diga assim: apresenteis. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso de número 2: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero tomar o primeiro ponto aqui. Por qual motivo que eu não devo me fazer amigo deste mundo? É porque senão o padrão deste mundo vai me seduzir. E no versículo de número 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis. Eu pedi para que os irmãos repetissem essa expressão, vos apresenteis. Essa expressão, vos apresenteis,
significa dizer colocar uma pessoa ou algo à disposição de alguém. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, ali próximo do Carrão, eu precisei me apresentar a uma junta militar, precisei me apresentar ao exército brasileiro, e a minha ida até lá, ao exército brasileiro, foi com a finalidade de prestar o serviço, ao serviço militar, me colocar à disposição. Era um voluntariado. Eu tinha na faixa de 17 para 18 anos e precisava tirar a reservista, só que existem casos que você é selecionado, quando não, você recebe a reservista, você faz o juramento à bandeira e você é dispensado. Só que eu precisei me apresentar lá, precisei ir até o exército brasileiro e dizer assim para o exército: eu estou à disposição do exército do meu país. Se acontecer qualquer coisa, eu estou na reserva, estou na guarda, estou de prontidão. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, é como ele dissesse assim: eu sei que eu posso contar com você em algum momento. Você está sobre a minha reserva, você está listado no meu exército, você faz parte do meu exército, e em algum momento da sua vida eu posso contar com você. É como você estivesse na retaguarda para ser usado, aguardando ser usado por Deus. Se apresentar é se voluntariar diante do Senhor. Se apresentar é se colocar à disposição. Eu gostaria de falar aqui bem rapidamente com os irmãos sobre voluntariado, irmãos. É algo que todos nós precisamos ter sobre a nossa vida. Se apresentar. Existem coisas sobre a nossa vida que nós nos apresentamos de prontidão, e nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Nós dissemos que amamos a Deus, nós dissemos que fazemos tudo para podermos estar na casa do Senhor, mas nós precisamos discernir, irmãos, que nós precisamos nos apresentar diante dele. Aleluia. Lembra que você, quando você foi lá até o exército, se apresentou, se colocou à prontidão? O Senhor também está requerendo algumas coisas, porque nós nos apresentamos diante dele, se colocamos à disposição para que ele possa trabalhar em nosso coração e fazer aquilo que lhe apraz. Se apresentar diante de Deus é se voluntariar, é se colocar à disposição, é dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quiser para a minha vida, eu estou disponível a aceitar. Aquilo que o Senhor tiver para mim, eu sei que vai ser o melhor para a minha vida, então eu estou à disposição do Senhor. É se colocar à disposição, é viver aquilo que Deus tem preparado para você. Você quer ver algo, irmãos? Quantos aqui querem viver o que Deus tem para a sua casa? Eu vou perguntar para você: quantos aqui querem viver as promessas de Deus cumpridas na sua vida? Todos nós, todos nós. Só que o Senhor também deseja com que você se apresente dentro de um voluntariado. O Senhor deseja, exemplo, irmãos, tem famílias que precisam de intercessão e de oração, e são coisas aqui que nós não precisamos ficar falando, nós sabemos. Então você precisa se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu vou adotar essa família em oração, e vou colocar essa vida em oração, eu vou abrir um jejum por essa vida, eu vou interceder por essa família, e vou orar, Senhor, até o Senhor responder favoravelmente. O Senhor está contando com pessoas que se apresentem dentro de um voluntariado e diga assim como Isaías disse: Senhor, eu estou aqui, quero trabalhar para ti, usa-me nesta obra, nesses dias, para aquilo que lhe apraz. Glória ao Senhor. Eu estou declarando que o Senhor ele vai vir com muita força por esses dias. Mas o Senhor vai vir com muita força por esses dias, irmão, atrás de pessoas que querem se voluntariar e dizer: Senhor, eu quero viver esse voluntariado. O apóstolo Paulo está dizendo assim: que vos apresenteis. E ele conclui dizendo assim: eu quero que vocês apresentem os vossos corpos. Diga assim:
os nossos corpos. E quando ele diz os corpos, ele está dizendo o corpo físico. E o corpo físico ele também está dizendo a respeito das emoções. Ele está dizendo a respeito dos desejos e das ações. Quando o apóstolo Paulo diz assim: eu quero que vocês apresentem os vossos corpos, ele está dizendo assim: eu quero que você apresente as suas emoções, eu quero que você apresente os seus desejos, eu quero que você apresente as suas ações, eu quero que você se entregue por inteiro para mim, para serviço por inteiro. Eu não quero só metade do seu corpo, eu quero sua mente, eu quero seu coração, eu quero sua alma, eu quero seu espírito, eu quero tudo teu. O Senhor não te divide com nada, o Senhor não te divide com ninguém. O Senhor está dizendo: eu quero tudo, até que teus desejos, as tuas ações sejam transformadas. Vontade, se apresente diante de Deus, apresente o seu corpo, e ele vai dizer assim, ó, em sacrifício vivo. Por favor, irmão, diga assim, ó, precisa ser vivo. Precisa ser vivo. Talvez você desperte aqui. Precisa ser vivo. Aleluia. Precisa ser vivo. Por qual motivo? Porque os sacrifícios do Antigo Testamento eram todos mortos. Todas as vezes que o sacerdote ia apresentar um sacrifício diante do Senhor, todas as vezes os animais estavam mortos. Eles imolavam o animal, o sangue descia, o sangue corria, e ele apresentava o animal morto diante do altar do holocausto. E por qual motivo o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Precisa ser vivo. O sacrifício precisa estar vivo. Sabe por quê? Uma pergunta que eu faço para os irmãos: morto tem vontade, irmãos? Morto tem desejo por alguma coisa? Morto faz aquilo que ele acha que tem que ser feito? Agora uma coisa: vivo tem vontade? Vivo tem desejo? Vivo faz o que quer? Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: quando você apresentar o seu corpo, ele precisa ser um corpo vivo. Por qual motivo? Porque vivo, ele sabe o que tem que ser feito. Vivo, ele sabe que tem vontade. E sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? É você pegar essa sua vontade, pegar esse seu desejo e colocar à minha disposição para que eu use tudo isso para a glória e louvor do meu santo nome. Se apresentar vivo diante de Deus é colocar as vontades, os desejos, os pensamentos, todos às disposições do reino de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. Irmãos, e sabe de uma coisa? O corpo pode estar vivo, mas ele pode estar quebrado. O corpo pode estar vivo, mas ele pode estar passando por luta. O corpo pode estar vivo, mas ele pode estar passando por decepções. O corpo está vivo, mas ele pode estar passando por perda. O corpo está vivo, mas ele pode estar passando por dias difíceis. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: o corpo precisa estar vivo, porque se ele estiver vivo, você consegue chegar no altar de Deus para se apresentar diante dele. Corpo morto não vai sozinho para o altar, precisa de alguém, mas o corpo vivo se apresenta. Eu quero saber se tem alguém vivo aqui, que veio se apresentar ao Deus vivo, que não é Deus de morto, que é Deus de vivo. Pergunta para o teu irmão: está vivo ou está morto, irmão? Diga para ele: se estiver morto, Jesus te dá vida hoje aqui. Jesus te dá vida hoje nesse lugar. Se estiver morto, Jesus te dá vida hoje. Chega de culto morto, chega de louvores mortos, chega de vida sem presença. Nós queremos vida, e vida é a vida de Jesus sobre a nossa vida, é a joia de Deus sobre a nossa vida. Eu quero vida no Espírito, eu quero saber de profetas que vão chegar no vale e dizer: vale de ossos secos, voltem a viver. Chega de profetas que estão olhando para a vida, que estão só vidas plenas. Precisamos de profeta com palavras de Deus na boca, que diga assim: tem vida. Tem vida. O difícil é alguém adentrar aqui por essas portas sem vida, com a vida virada ao avesso, e Deus colocar uma palavra na tua boca, uma palavra revelada dentro da tua boca, para você dizer para alguém:
O Senhor vai mudar essa história. O Senhor vai mudar esse cenário. O Senhor vai transformar toda essa situação. O Senhor vai inverter este quadro. O Senhor vai entrar com força, com poder e glória. Chega de cultos mortos, chega de cultos sem presença, chega de cultos sem vida. Eu não sei você, mas eu não quero me conformar com isso. Eu não sei você, mas se para você está bom isso, para mim não está. Mas se Deus achar um inconformado, tudo pode mudar, todo cenário pode mudar. Eu quero cultos com presença de Deus. Eu quero cultos com manifestação real do Espírito Santo, sem a gente forçar nada, saber que Deus está falando e Deus está operando e Deus está realizando maravilhas e cura, sabendo que o Espírito Santo está só esperando alguém para batizar, só esperando alguém que realmente esteja conectado, esteja vivo, que esteja querendo se colocar à disposição dele, mas a gente entra aqui querendo fazer a nossa vontade. Como que Deus vai operar dentro desse cenário aqui? Se você quer que sua vontade impere, não vai acontecer. Eu não quero mais culto morto, sem presença, sem unção, sem graça. Eu quero queimar novamente. Se tem mais alguém que quer queimar novamente, diga para o seu irmão, se apresente vivo, irmão, se apresente vivo. Existem já muitos altares aí fora que estão se apresentando mortos. É galinha morta, é bode morto, é muita coisa morta. Mas nós temos que nos apresentarmos vivos diante de Deus. Louvores com vida, pregação com vida, palavras com vida, oração com vida, vida no Espírito. E aí o texto vai dizer que na sequência ele diz assim: sacrifício vivo, santo, santo, diga assim, santo. Essa palavra santo significa separado, aquele que é separado para Deus, aquele que é puro, aquele que é sem mácula, sem mancha, é viver de uma forma que a gente se abstém do pecado e dedica-se à santidade de Deus. Eu quero declarar, irmãos, que você vai viver uma vida de santidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou profetizando que a santidade vai retornar para a tua vida de uma maneira profunda e intensa. A santidade vai te pegar de uma maneira profunda novamente. Você não vai se contentar com a profanação deste mundo. Você não vai se contentar com a profanação das coisas que envolvem essa terra. O Senhor é santo e Ele deseja que a sua igreja o adore em santidade. Eu estou declarando, irmãos, que o Senhor vai te chamar para o jejum novamente, vai te chamar para a oração novamente, vai te chamar para vigiar novamente, para orar novamente. Vida em santidade. É Paulo que está dizendo que a gente deve se apresentar assim ao Senhor, vivo, santo. E aí ele vai dizer: agradável a Deus, um sacrifício aceito diante do nosso Deus, um sacrifício aceito. O Senhor, Ele não gosta de murmurações, irmãos. O Senhor não gosta. Uma das coisas que Deus odeia é murmurações. E todos nós temos o desejo de agradarmos o nosso Deus, sim ou não, irmãos? Todos nós temos dentro de si uma vontade muito grande de agradarmos o nosso Senhor, mas nós precisamos oferecer a Deus um culto agradável a Deus. Uma das coisas que eu aprendo aqui, irmãos, que a palavra agradável a Deus, a palavra agradável a Deus, ela é muito formidável, porque eu não preciso, não é que não precise de necessidade, mas se eu for agradável a Deus, automaticamente eu serei agradável aos meus irmãos. O problema está quando eu quero ser só agradável aqui, aos meus irmãos, só quero ser agradável a vocês. Aí mora o problema de todo o cenário. Aleluia. Quando eu quero ser agradável a cada um de vocês, quando eu sou agradável a cada um de vocês, eu negocio e flerto com a verdade de Deus. Aí eu não consigo ter uma palavra de verdade na minha boca, porque eu vou dizer o que vai ser agradável a cada um de vocês. E não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Eu preciso ter um culto agradável a Deus e não agradável a pessoas. Ainda que o culto não seja agradável a pessoas, se Deus aprovar o culto, está tudo certo. Glória a
importa. E o nosso culto, ele precisa ser agradável a Deus. Pastor, e o que precisa para ter um culto agradável a Deus? Está escrito. Um tem salmo, um tem louvor, um tem cântico, um tem testemunho. E todas as vezes que na igreja do Senhor houver uma palavra, um hino de louvor, um cântico de adoração, todas as vezes tiver uma oferta, todas as vezes que tiverem vidas e adoradores verdadeiros na casa do Senhor, nós estaremos oferecendo um culto agradável a Deus. Eu preciso te liberar essa palavra. Ainda que algumas pessoas se sintam desagradáveis com você, o importante é você ser agradável a Deus. Pastor, eu não devo me preocupar com as pessoas. Se você agradar a Deus, conforte, porque você também vai agradar as pessoas. Agora, se existem pessoas que não se agradam por aquilo que você está fazendo para agradar a Deus, aí é uma outra forma de situação, porque nós não conseguiremos agradar a todos. Nem Cristo teve essa proeza, irmãos. Nem Cristo conseguiu agradar a todos, quanto mais eu e você. Mas Cristo cumpriu a vontade do Pai. E qual que era a vontade do Pai? Está escrito aqui, Paulo vai dizer assim: ofereça um culto racional. O culto racional é uma entrega total, irmãos. É uma entrega totalmente sem reserva. É uma adoração espontânea, uma adoração completa. É uma adoração que vem de dentro, é uma adoração inteligente, é uma adoração racional, uma adoração pensante. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu macho, irmão, eu macho no poder. Eu sou pentecostal, gosto do fogo, fui criado e nascido no fogo. Eu macho, no poder, na unção, na presença, macho. Os irmãos já me viu machar, vai me ver machar muitas das vezes ainda. Mas eu não macho sem saber o que eu estou fazendo. Eu não pulo aqui no meu lugar sem saber porque estou pulando. Eu não falo em línguas sem saber porque eu estou falando em línguas. Eu não levanto as minhas mãos sem saber o que estou fazendo. Ao contrário de tudo isso, eu macho com a consciência do que eu estou machando. Eu estou pulando porque eu quero pular. Eu sei porque eu estou pulando. Eu estou falando em língua. Eu sei porque eu estou falando em língua. Eu não sou maluco. Eu sei porque eu faço. Existem muitos cultos aí que se denominam pentecostais, irmãos, que eles começam a rodar no início do culto, só para no final, e a gente se pergunta: cadê a palavra desse culto? Se jogar a Bíblia não fica um, irmão. Se jogar a Bíblia sai todo mundo correndo, não fica um, porque é batucada, é pandeiro, é para lá e para cá, e é marcha para lá e marcha para cá, é louvor para lá e louvor para cá, aí edifica ali, só que sai lá fora, cai, e aí retrocede, os prazeres, os desejos da carne voltam. Eu já disse, eu posso falar que eu sou pentecostal, eu sou do fogo, irmão, mas eu não acredito num fogo que não tenha pelo menos 40 minutos de exposição bíblica da palavra que é a verdade. Todo fogo precisa ser provado. Precisamos oferecer cultos racionais? Sim, claro, sem dúvida. E não estamos aqui para oferecer histeria diante de Deus. Não, eu sei porque eu pulo, eu sei porque eu rodo. Porque não adianta nada eu pular, rodar aqui e no dia seguinte, irmãos, eu estar envolvido no pecado. Que adiantou? É verdade, papai. Aleluia. De que adiantou eu rodar, eu pular, eu marchar, e ao sair dessas portas aqui, eu me entregar aos prazeres da minha carne? É verdade. Eu não largar aquele filme que já era para mim ter parado de assistir, mas não parei. Eu largar aquela conversa no WhatsApp que já era tempo para mim largar, mas não parei. Aquelas olhadas que já era para mim ter parado, eu não parei. A minha língua que coça para fofocar, eu não consegui parar ainda. A palavra de Deus hoje é um culto racional. Irmãos, marche no poder, rode no poder. Eu gosto, sou a favor. Meus irmãos vão me fazer muito isso. Fale em línguas aqueles que são batizados com o Espírito Santo.
E vai um recado para você: batizado com o Espírito Santo, a evidência é aquele que falou em língua. Se você deu 2 pulinhos, você não foi batizado ainda. Batizado com o Espírito Santo, a evidência é o falar em novas línguas. E eu tenho uma boa notícia: Jesus pode fazer isso ainda hoje, se você se apresentar. Com muito carinho, diga para o seu irmão: vai se apresentar ou não, irmão? E a apresentação aqui não é apresentação para as coisas mudando, mas é se apresentar para Deus. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração contrito. Ainda que seu coração esteja contrito, se apresente mesmo assim. Ainda que seu coração esteja aquecido, pegando fogo, e você está vivendo um avivamento pessoal. Existe avivamento pessoal e avivamento coletivo. Essa igreja aqui, ó, Assembleia de Deus Nascido de Novo, não está vivendo um avivamento coletivo. Não está. Essa igreja está vivendo um avivamento individual. Nós temos pontos, focos, um avivamento aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Avivamento coletivo ainda a gente não está vivendo. Por qual motivo? Avivamento coletivo é o que aconteceu em Atos capítulo de número 2. Quando toda a igreja sai para a rua para pregar o Evangelho. A igreja vai nos hospitais, a igreja vai nos presídios, a igreja vai em becos, a igreja vai em valados, a igreja vai em vielas. Então não venham me dizer que a Assembleia de Deus está vivendo um avivamento, porque não está. Eu sou pastor dessa igreja, eu sei o que eu estou falando. Nós estamos vivendo avivamentos individuais. Por quê? Porque um pega fogo aqui, e esse que pegou fogo aqui, ele vai entregar panfleto, ele vai pregar no hospital, ele vai pregar para um, pregar para outro. Só que toda a igreja ainda não está vivendo. Mas eu quero crer e acreditar que esse dia está chegando em nome do Senhor Jesus. E eu quero declarar uma palavra, que isso pode começar com você. Se você acredite no seu lugar, fica de pé. Libere uma palavra de Deus sobre o seu irmão. Diga assim: isso pode começar com você. Diga para ele assim: isso não depende de ninguém, irmão. Não depende de ninguém. Não depende de ninguém. Culto não depende de ninguém. Culto é individual. Depende de mim, depende de você. E se de fato você queira viver um verdadeiro avivamento da parte de Deus, porque que avivamento que é esse que a gente está vivendo de manhã? Um avivamento chega à noite, a gente está frio, gelado, quase congelando. Que avivamento que é esse? Agora, se você de fato quer viver um grande avivamento da parte de Deus, eu tenho um conselho para dar para essa igreja aqui: não existe avivamento sem oração. Todo avivamento começa na oração. Agora me responda se você está avivado. Quanto tempo você passa de oração por dia? Aí você vai responder para você mesmo se você está avivado. Se você conseguir no mínimo ficar aí 1 hora de joelho no chão, você já está fazendo parte de um grande avivamento. Jesus, quando se retirava para orar, ele orava no mínimo 1 hora por dia. E não venha me dizer que é por falta de tempo, porque eu sei que não é, porque eu também tenho smartphone e sei que meu tempo às vezes vai para ele. Não é por falta de tempo. O smartphone está aí para nos detectar. Se a gente puxar no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, quanto tempo a gente fica por dia, eu tenho certeza, e não é revelação, igreja, não é revelação, mas eu tenho certeza que passa de 40 minutos por dia que a gente fica nesse aparelho. Agora o que eu falo para vocês: será que a gente não poderia ofertar 40 minutos de oração? Sim ou não, irmãos? Diga assim: eu vou me apresentar. O altar de Deus está aqui, agora não é comigo, é com você. A minha pergunta é: quantos querem viver um grande avivamento da parte de Deus? Homens e mulheres vivendo grandes avivamentos. E quando o avivamento chega, ele não aviva só a igreja, ele aviva o bairro, ele aviva a cidade e ele aviva os estados. Quando o avivamento chega, o avivamento da Rua Azusa, o que estava acontecendo dentro da casa, que foi onde nasceu a igreja pentecostal, as pessoas passavam lá do outro lado da rua, Alex, lá do outro lado da rua. Cego, Victor, estava passando lá do outro lado da rua. Eles passavam e eles eram tocados e eles eram curados lá do outro lado da rua. Tem testemunhos lá de cadeirante passando na frente da igreja, não entrava, mas ele levantava e andava, porque o avivamento chegou. Sabe o que Simon fazia? Ele pegava uma caixa de feira
Tudo pode acontecer. Eu quero saber se alguém gostaria de orar aqui nessa noite. Faça como Simon fez. Colocou sua cabeça entre os joelhos. E ele só pedia: Senhor, aviva-nos. Envia o teu Espírito. O controle da vida do crente, ele vem quando o Espírito chega e se manifesta. Eu já disse isso, que a libertação não ocorre quando o diabo vai embora. A libertação chega quando Jesus entra na casa. Eu gostaria com que você fechasse os seus olhos para nós orarmos um pouquinho. Apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável. Eu vou orar, mas eu gostaria com que você orasse comigo agora. Ore por um verdadeiro avivamento. Comece com você. Depois esse verdadeiro avivamento vai contagiar a sua família, vai contagiar a sua empresa, vai contagiar as pessoas que são próximas de ti. Mas eu quero declarar que o fogo primeiro vai pegar em você. Muda esse ambiente agora, Jesus. Maço, clavacinho. Ergue a salva, remara, conversa. Ergue a silha, maço, lavacinho. Ericando, rabalafa, surdo, comandar assim. Ergue surya, maço, labai. Aracando, cobre, vaste, ergue assim. Ove marasto cobra gavacio desce. Serve a fúzia comandar a salva. Ele flute comandar assim. Espírito Santo de Deus, o que eu te peço é um pedido muito simples. Venha avivar a tua igreja, Senhor, no individual e no coletivo. A Assembleia de Deus nascida de novo precisa passar por um verdadeiro avivamento. Nós estamos adentrando na sua casa sem respeito, sem honra. Estamos entrando na sua casa sem prudência. Isso precisa acabar, Jesus, no nosso meio. Como que nós queremos que o fogo desça se estamos sendo irreverentes? O Senhor está nessa casa e é o que basta. A tua presença está aqui, é o que basta. Esse lugar é Peniel, esse lugar é Betel, esse lugar é o lugar do encontro, é o lugar do avivamento, é o lugar do fogo. E como igreja nós estamos levantando a nossa mão sobre o bairro do Jardim Realce. Que o fogo venha sobre essas cabeças e pegue novamente, Jesus. A nossa oração que comece a queimar o nosso coração e sejamos motivados a pregar o Evangelho, e sejamos motivados a falar da tua palavra, e sejamos motivados a abandonar o erro, o pecado, a promiscuidade, e fazermos com que a vontade do Senhor seja cumprida na nossa casa e na nossa família, Senhor. Eu declaro, meu Pai querido, que o teu verdadeiro avivamento está chegando no nosso meio. Eu declaro, Senhor, que nós não seremos motivados mais pelo barulho de pandeiro. Eu declaro que nós não sejamos motivados pelo impulso da nossa carne. Eu declaro que a presença do teu Espírito vai tomar crentes para marchar aqui. Marchar no Espírito, quebrando laços, quebrando armadilha, quebrando ferrolhos. Venha sobre nós, Espírito. Queime mais uma vez nesse coração, nessa alma. Queime nessa vida, Pai. Nós queremos nos colocar a dependência diante do Senhor. Nós não temos mais o Senhor tem, nós não podemos mais o Senhor pode. Nós não fazemos mais o Senhor faz. Nós não somos mais o Senhor é. E a igreja está aqui para adorar o teu precioso nome. Senhor meu Deus, aviva a tua igreja de novo. Aviva a tua igreja de novo, Pai. Nós pedimos no nome de Jesus.
Que a tua presença nos renove com o teu poder e com a tua glória. Que possamos voltar para a nossa casa e tirarmos um tempo de oração, tirarmos um tempo de clamor, tirarmos um tempo de busca, tirarmos um tempo, meu Deus querido, de leitura. Senhor, meu Deus, que as novelas não sejam mais atrativas do que tua palavra. Senhor, meu Deus, que essas coisas passageiras do YouTube, Senhor, esses podcasts não sejam mais atrativos do que tua presença. Senhor, meu Deus, nós declaramos, meu Pai querido, que a tua presença não nos falte, que o Senhor seja com esta casa. Nós pedimos no nome de Jesus, nós oramos crendo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém.